Shalom. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, querendo ensinar, edificando aqueles cristãos a respeito da fé em Cristo, no capítulo 5 de Romanos, verso 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que ele usa é justificado, que vem de justiça. E a justiça de Deus aparece em toda a Bíblia e principalmente quando pensamos em justiça, precisamos levar em consideração dois fatores. Primeiro, justiça como um padrão, como retidão, como um estilo de vida que alguém precisa ter. Então, quando você pensa em uma roupa justa, estamos pensando, por exemplo, numa roupa que veste adequadamente, que assenta bem sobre o corpo. No reino, a nossa vida precisa ser justa no sentido de que ela se encaixa bem, ela se veste bem, ou ela é vestida da justiça do reino que se chama Jesus. Então a nossa vida precisa ser equiparada, ou seja, buscarmos o modelo que é a pessoa de Jesus. O segundo aspecto que precisamos entender na questão justiça é de dar a cada um o que lhe é devido. Então, nesse sentido, tem a ideia de retribuição, ou seja, dar à pessoa aquilo que ela merece de acordo com aquilo que ela fez. Então, quando a justiça julga de forma reta, então entendemos que ela estará dando à pessoa exatamente na medida daquilo que ela fez. Ela cometeu um crime, ela será julgada e ela receberá uma pena que é equivalente ao crime que ela cometeu. Então, nesse sentido, a pena é proporcional ao crime cometido. Por isso, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, a consequência do pecado é a morte. A justiça de Deus, ela decide que todos aqueles que pecam perdem a vida. Quem é a vida? Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, nós lemos no verso 3 que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Ora, se nós estamos em pecado, não podemos ter comunhão com Deus. Se estamos vivendo em pecado, Deus não convive conosco, porque Ele é perfeitamente santo. Não há mistura, como água e óleo não se misturam. Pecado e Deus não convivem. Então, nós, por estarmos cheios de pecado, estamos separados de Deus. E por causa do nosso pecado, não temos acesso à santidade de Deus. O que isso representa para nós? Morte, ou seja, separados daquele que é a vida. Ficamos longe daquele que é a vida. Então se chama morte, experimentamos a morte. O salário do pecado é a morte. No entanto, a Bíblia fala justificados. Ou seja, eu e você não podemos ter justiça própria, não conseguimos, porque o pecado em nós nos impede de produzirmos coisas boas. Nós precisamos de Deus. E quando nós vamos a Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, somos perdoados. E uma vez perdoados, somos justificados. A justiça de Deus se encaixa em nós. Então, passamos a estar dentro do padrão do reino de Deus. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para todos nós.